5 minutos ou um pouco mais, com a tolerância da mesa, para defender o país de uma medida rigorosamente errada que parte de uma compreensão equivocada da crise. Não tendo tempo para analisar as questões paralelas, os vários fatores que nos levaram à situação que estamos, vamos ao essencial. E o essencial é a moldura internacional da crise que vivemos. Esse processo começa com Margaret Thatcher e Reagan nos Estados Unidos, numa reação contra o Estado social, contra a interferência pesada do Estado no desenvolvimento dos países e da economia. Reação à política do New Deal de Roosevelt e ao crescimento da economia inglesa. Era o liberalismo econômico, o Estado mínimo, a prevalência absoluta do mercado e do capital financeiro no comando desses países. O erro foi brutal e o fim desse processo é notado com o Brexit atual na Inglaterra e com a vitória do Donald Trump nos Estados Unidos. Mas o que pretende o Brasil com esta proposta que se chamou Ponte para o Futuro e que é traduzida pela PEC 55 que discutimos hoje no Senado? Eles queriam se inserir numa economia global que está sendo fulminada no planeta. A intenção fundamental era acelerar a economia agrícola intensa e moderna e mecanizada, esquecendo que ela desemprega. Brasil, celeiro do mundo, com o povo passando fome. Soja, milho e algodão, mas a agricultura de subsistência abandonada. Paralelamente a isso, se esperava que com o massacre da CLT, a redução do salário dos trabalhadores e a redução de impostos, o Brasil se transformasse, senador Barbalho, numa nova China. Os capitais dos Estados Unidos viriam investir aqui como investiram na China. E nós teríamos empregos mal pagos, mas empregos num momento de grande dificuldade. As terras vendidas a grandes grupos estrangeiros e a soberania fulminada. Mas o resultado disso é um resultado rigorosamente impossível. E foi fulminado, até do ponto de vista teórico, com a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos, que ganha uma eleição exatamente reagindo ao desemprego em função da evasão do capital, que não tem pátria, senador Cristóvão. O capital que saiu pelo mundo procurando trabalhadores massacrados e salários reduzidos, procurando redução do pagamento de impostos e grandes lucros, que levou a um desemprego brutal nos Estados Unidos, sobre o qual cavalgou a candidatura do Donaldo. O Donaldo que ganha uma eleição, apesar de todo o seu atraso no que se refere ao processo civilizatório do mundo. Essa brutalidade toda é derrotada nos Estados Unidos. E o liberalismo econômico, o maldito liberalismo econômico, um verdadeiro zumbi, natimorto, perambulando pelo mundo, pede asilo no Brasil. E se asila, senador Jucá, no texto do raio da Ponte para o Futuro. Uma situação que nos levará, em curtíssimo prazo, a uma crise social sem limites. Eu diria, e que esse plenário anote, plenário com poucos senadores, porque a maioria dos senadores não se interessa mais em debater a questão da PEC 55. Está tudo acertado? Como dizia senador Jucá, o Aureliano Chaves, quando era vice-presidente da República. No Congresso Nacional, um bom discurso convence o plenário e você sente com o assentimento da cabeça dos parlamentares. Convence o plenário, mas não muda o voto, porque o voto já foi negociado numa fisiologia descarada, numa acomodação de cargos, ministérios, vantagens e emendas liberadas pelo governo. Nós vamos a uma crise em abril ou março de perspectivas e volume simplesmente inacreditável.
O Brasil não vai se conformar e ser transformado numa China. Não virá o capital americano. Nós estamos entrando numa crise absoluta com a negação de todas as medidas tomadas na Alemanha por Yad Mashach, nos Estados Unidos pelo New Deal do Roosevelt, as ideias do Ford, as ideias do Keynes, as ideias do Taylor. É uma besteira simplesmente monumental que vai acabar numa crise social sem limites. Eu não tenho a menor dúvida disso. E eu não ocupo essa tribuna para fazer crítica do processo de corrupção, porque o grande processo que tem que ser combatido é o fim de um projeto soberano para o Brasil, um desenvolvimento que pense nas pessoas. E eu, no limite do tempo que tenho, encerro por aqui. E encerro, mais uma vez, advertindo o Senado. O brasileiro não vai abrir mão do progresso social dos últimos 40 anos. A crise do país não é a crise do déficit primário. Entre 2010 e 2015, 4 anos nos deram um fantástico superávit. O déficit veio quando Joaquim Levy assume o comando da economia, quando o Manteiga cede e recua na redução dos juros. E nós saímos de 45 bilhões de reais de déficit para 513 bilhões de reais em 2015. É isso que nos espera diante da perplexidade absoluta de um Senado da República e de um Congresso que não quer refletir e não quer aprofundar as causas nacionais e internacionais dessa monumental asneira que é a PEC 55.